E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de Takanohitome Gemone ou Jikkyouchu, que é uma das estreias dessa nova temporada. E eu gostei muito da premissa desse anime, porque ele traz algo que é bem comum nos dias de hoje e algo que eu tô tentando também. Ele usa como elemento principal, como característica principal dos personagens, eles são todos streamers de jogos. Isso é muito legal de ver e eu tenho grandes expectativas de como eles vão desenvolver esse anime e principalmente como eles vão abusar do potencial que esses fatores tem dentro da história. Então, já que a gente tocou no assunto, eu comecei a fazer stream há algum tempo, então eu tô jogando alguns jogos, mesmo não sendo lá grande coisa neles, mas é bem divertido, o pessoal entra lá, a gente conversa, a gente pode falar de anime, a gente pode falar de J-pop, a gente pode falar de qualquer coisa aleatória. E pra você me acompanhar, essa semana eu tô fazendo as streams da Cube TV, que é uma plataforma da qual eu nunca fui adepto, mas alguns amigos meus estão usando essa plataforma e eu gostei bastante da interação que eu tive por lá. Então eu vou deixar o link aqui no vídeo e também tem ali na descrição do vídeo, caso você queira ir lá. Vai lá, faz o seu login, porque é bem fácil, você pode logar com qualquer outra rede social. E me segue lá, se torna fã da página pra você saber sempre que eu estiver online e a gente poder interagir bastante ao vivo. Então, no jogo a gente vê diversos jovens recebendo uma mensagem de um jogo que está dizendo que eles foram selecionados para participar de uma experiência e que eles não podem transferir nem recusar esse convite. De repente, então, um dos protagonistas ele se vê acordado em uma floresta junto de uma outra menina e eles acabam sendo perseguidos aí por um panda gigante. Depois que eles são praticamente salvos por um outro rapaz também que ele não conhece, nenhum deles se conhecem, ele consegue, então, ele percebendo que o panda não olhava pra eles, o panda não estava realmente perseguindo eles, ele se aproxima do panda gigante e se torna amigo dele. É uma coisa bem estranha, é uma forma bem estranha de lidar com a situação. Durante todo esse momento a gente tem interações bastante divertidas e cômicas entre os personagens, mas não só isso, existe ainda um drama bem pesado em tudo, porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo até o momento em que o professor Paka aparece. É um homem com uma cabeça de lhama, aparentemente uma máscara, que diz que eles foram trazidos para esse lugar para participar de uma experiência, de um jogo. Eles foram trazidos para dentro do jogo em que eles estavam jogando. Ele junta os três mais 5 outros adolescentes, outros jovens, e a gente descobre que os jovens escolhidos são todos streamers de game e cada um deles é especializado em um tipo de game. Tem a menina especializada em jogos de horror, o menino especializado em jogos de fuga, outro em jogos de criação. Então cada um deles tem aí tem características bem específicas, personalidades bem singulares, e tudo isso casa muito bem com o tipo de jogo que eles têm especialidade. Ele explica pra eles então sobre contadores que eles têm no pulso e que eles são a 13ª turma, aparentemente, e eles precisam alcançar aí 100 milhões de visualizações. É isso mesmo, eles estão dentro de um jogo e eles estão dentro de uma plataforma de stream. Eles precisam conseguir 100 milhões de views nessa plataforma para então concluir o jogo e poderem sair dali. E eles não têm uma opção diferente dessa, inclusive existe um momento bastante tenso quando ele conta de meninos que já passaram por essa experiência e um deles confrontou muito o Sr. Paka, assim como um dos rapazes agora tem feito, e ele diz que esse rapaz foi levado para um quarto branco muito pequeno, onde ele ficaria esperando os colegas dele concluírem o objetivo da stream, só que ele nunca descobriu que os colegas dele falharam e nunca conseguiram concluir, então ele ficou lá a eternidade esperando os amigos dele voltarem e concluírem o jogo. Ele também explica que eles venceram a primeira etapa, que seria fugir de bichos gigantes, como o panda e um outro rato que eles derrotaram, e que agora eles precisam participar da segunda etapa. Ele vai sortear, só que o Akatsuki aí, o protagonista aí, meio tanso, meio impulsivo demais,
ele se voluntaria para participar e ele, junto de outros 3 integrantes, participam então de um jogo com uma tábua Ouija. Eles precisam entregar tudo que o espírito pedir. E entre as coisas que o espírito pede, além de água, ele pede um amigo. O Akatsuki impulsivamente se oferece para ser esse amigo. Só que então o espírito pede o Akatsuki. E a gente tem aí um momento bem tenso do Akatsuki sendo levado aparentemente pelo espírito. Eu não vou contar mais do que acontece aqui, porque eu não sei se você já assistiu esse anime e se você tá esperando pra assistir. Então eu vou ficar por aqui no meu resumo do anime, porque eu não quero te dar spoilers, o resto é bem tranquilo, mas eu não quero te dar spoilers sobre o final do episódio e sobre como eles lidam com esse fantasma. Jikkyouchu tá sendo produzido pelo mesmo estúdio que produziu Kenja no Mago na temporada passada, o Silver Link, e isso fica muito claro quando a gente observa o design das personagens. Eu acho que, tirando talvez o protagonista, que tem aí uma bestia de cabelo branca, e ele não é um protagonista muito robusto e chamativo. Na real, ele é um rapaz bem franzino e bobalhão, que normalmente nesse tipo de anime eles costumam ter uma postura muito mais imponente, muito mais forte, né, o protagonista, mas aqui não. Então, tirando o protagonista, eu acho que todos os outros personagens beiram um clichê. Uma menina usando roupas muito sensuais, uma cientista meio maluca, um menino muito misterioso, outro menino muito lindo e muito misterioso, calado. Então, tudo neles beira o clichê, só que entre eles são personagens com uma personalidade bastante distinta. É bem fácil se apegar a algum deles e distinguir cada um deles. Isso é muito fácil, porque logo você pega carinho ou curiosidade por algum deles, pelo tipo de jogo que jogam ou pela personalidade que eles têm, porque elas são bem diferentes, e isso inclusive acaba causando diversos conflitos entre os protagonistas ao longo de todo o episódio. Isso é bem legal, assim como essa diferença nas personalidades deles não só conflitos, mas causa situações cômicas bem divertidas ao longo de todo o episódio. Eles fazem um trabalho muito legal em ângulos e diversificações de quadro, e existem alguns momentos em que isso fica muito claro, como por exemplo, quando no começo eles estão correndo do urso. É bem comum ver ao longo do episódio o enquadramento, o foco, o close-up, o close no olho da personagem quando ela tá passando por alguma situação desesperadora. A gente vê isso logo no começo, mas existem outras cenas que funcionam muito bem e que eles se aproveitam muito bem de gravar, né, de desenhar essas cenas de diferentes ângulos, e isso constrói muito bem o anime e torna ele muito mais interessante. Porque às vezes a coisa parece muito boba, só que ver isso é bem legal. Inclusive, por exemplo, a gente tem um momento em que um dos personagens, que é jogador especialista em jogos Sengoku, jogos de época do Japão, no momento em que ele aparece do nada, a cena muda completamente, como se fosse realmente o desenho num papel, e a gente vê, é bem legal a forma como eles trabalham isso. Ou um momento então que uma das personagens acaba caindo da janela, a gente vê o olho dos outros personagens que estão assistindo aquilo passar em uma sequência de quadros que dá a impressão de que tu tá vendo as coisas passarem pela janela, como se tu estivesse caindo de um prédio e vendo as janelas todas passarem. É bem legal isso, além de diversos outros quadros que se dividem, se partem pra gente ver as outras personagens. Eu acho que o diretor e toda a staff tá fazendo um trabalho muito legal nessa parte. A trilha sonora também é boa. Eu acho que em alguns momentos ela peca um pouco. Eu escolheria músicas diferentes, mas eu não sou o cara que constrói o anime, eu não sou o cara que tá desenvolvendo o anime. A trilha sonora ela é sempre meio animada, só que ela tem uma mescla aí, por exemplo, em determinado momento de perigo, ela tem uma mescla de animação e horror que funciona bem pra não perder o tom divertido que o anime tem, mas conseguir transmitir pra gente bem esse momento de horror e de desespero que os personagens vivem. E isso acontece em diversos outros momentos, e isso é bem legal, até porque precisa ser assim, porque ao longo de todo o roteiro, todo o desenvolvimento da história, todos os momentos de drama e tensão, todos os momentos mais sombrios do anime, eles são interrompidos por uma sacada muito grande de humor, e isso acontece o tempo inteiro. Eles usam o humor constantemente para quebrar um pouco a tensão do anime, mas isso faz parte do anime. Claramente isso é parte essencial no desenvolvimento do anime, como ele foi produzido,
como ele tá sendo produzido. Só que de uma forma geral eu tenho grandes expectativas para essa história. Primeiro de tudo, eles de uma forma meio boba mostram que essa é uma história muito séria. O professor Paca inclusive fala para eles que lesões e mortes aqui podem acontecer de verdade, que no mundo real não existe save point. E essa perspectiva é bem legal, porque logo que isso é falado, a gente tem aí aquela quebra em todo o drama, usando humor, só que não tem como negar que essas informações foram passadas e a gente cansou de ver bons animes começarem aí com uma perspectiva meio bobinha, um cenário mais divertido e de repente assumirem um tom completamente sombrio e assustador. E eu acho que isso é algo que pode e talvez até deve ser usado aqui, porque se o anime, em meio a toda essa diversão, ele assumir um tom mais sombrio, eu acho que eles vão aproveitar muito mais o enredo que eles construíram. Então eu tenho fortes expectativas para a continuação desse anime e eu realmente fiquei encantadíssimo com a premissa dele. Essa ideia de juntar vários streamers, essa ideia de basear a personalidade e o desenvolvimento, né, a elaboração das protagonistas, dos protagonistas, com base no tipo de jogo que eles são especialistas, pra mim também eu achei o máximo. Eu adoro quando eles dão esse tipo de singularidade pros protagonistas e principalmente usando um elemento tão diferente, né, pra construir isso. É bem legal, é bem divertido. Eu fico muito curioso em saber se esse anime realmente vai assumir um tom mais sombrio e eles vão aproveitar mais desse cenário que eles estão construindo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, porque o like ele ajuda bastante o meu canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que você achou desse anime e quais as suas expectativas para ele. Você também acha que ele vai assumir um tom mais sombrio e tornar a coisa mais interessante? Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Lá você vai saber sempre que tiver vídeo novo aqui e também sempre que eu estiver online fazendo stream, se você quiser lá acompanhar, assistir. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Aqui você também fica sabendo de tudo, porque eu uso bastante a aba comunidade do canal para avisar quando eu tô online fazendo stream. E ativa as notificações para receber os meus próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.